Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio de Paleotuga, onde hoje vamos falar por alto o primeiro episódio da segunda temporada de Prehistoric Planet, Ilhas. Espero que gostem e relembrem alguns dos momentos mais caricatos e mais impressionantes deste episódio. O episódio começa onde nós estivemos da última vez, que foi na ilha de Hatseg, onde vemos um pequeno pterossauro, que provavelmente é um Alcione. Este aparecia como personagem de fundo no segmento do primeiro episódio de Costas. Entretanto, vemos uns Almoxis que está numa jangada e que está a ser perseguido por um tipo de mosasauro. O modelo não é exatamente igual, pelo que eu ouvi dizer, depois de ter visto o episódio, mas também pela estrutura em si, parece ser mais um prognatodonte, que também era um tipo de mosasauro que se podia encontrar em todo o lado. Este Zalmoxis, entretanto, salta para a água e consegue fugir para uma jangada maior, que entretanto encontra uma fêmea de Zalmoxis, que não tem as manchas azuis como este primeiro indivíduo tinha. O próximo segmento nós vamos para outra parte da Europa, muito provavelmente a zona da Itália, onde encontramos uma manada de Tetsihadrus. O Tetsihadrus é um tipo de hadrossauro anão que tem cerca de um quarto do tamanho dos seus parentes do continente, devido ao isolamento insular. Estes animais são caracterizados por terem um bico muito específico, perfeitamente adaptado para comer ou arrancar as plantas mais duras, mas também para poder escavar em redor das raízes em busca de pequenos frutos ou até tubérculos. Esta manada é constituída por machos, fêmeas e as suas crias. E, entretanto, a sua paz é interrompida por um grupo de Atsegopteryx, que já tínhamos visto na primeira temporada. Este segmento em si é muito semelhante ao que nós vimos num outro documentário, que é o Dinosaur Planet, ou Planet Dinosaur, perdão a confusão. Num destes comentários nós vimos exatamente o mesmo a ser sucedido, do qual um grupo de Atsegopteryx persegue uma manada de titanossauros, só que em vez de serem titanossauros, em Prehistoric Planet são estes hadrossauros anões. Eu acho que no que toca à cinematografia em si, eu acho que eles conseguiram dar bem aquele efeito de que são estes dragões do Mesozoico são uns absolutos terrores, pelo menos na Europa, pois um Atsegopteryx, não se esqueçam, tinha cerca de quase 5 metros de altura, ou seja, é praticamente o tamanho de uma girafa, 9 metros de envergadura e só pesa 250 quilos. É talvez a maior criatura que alguma vez voou e provavelmente seria um absoluto terror ver esta criatura também de uma girafa e que também é como que uma cegonha e uma girafa juntas, por assim dizer. O que seria absolutamente aterrador ver esta criatura a caminhar no meio de uma floresta e depois com o seu bico enorme de 2, 3 metros simplesmente pegar em nós e engolir, pois a largura da garganta era mais do que suficiente para engolir um ser humano. O próximo segmento é talvez o meu preferido, onde nós vamos a Madagascar. Se vocês achavam que Madagascar na primeira temporada não teve muito tempo para ser explorado, então vocês vão adorar esta temporada, especialmente este episódio. O segmento de Madagascar começa com a apresentação do nosso primeiro crocodilo morfo, barra Notosukia, que é o Simosuco. O Simosuco é simplesmente adorável. É como que um pug e um crocodilo tivessem misturados num só e, além disso, é vegetariano, o que é ainda mais fofo. Vemos um grupo de Simosucos a comer plantas e a descansar à luz do dia, enquanto que eles estão a ser observados pelo maior predador da ilha, o Majungasauro, um tipo de abelisauro, ou seja, parente do Carnotauro. O espécime em questão trata-se de uma fêmea, do qual ela tem um olho com catarata e o corpo coberto de ferimentos, o que dá uma personalidade e caráter a esta fêmea em si. No que toca ao modelo em si, não tenho nada a dizer, está espetacular. Os braços estão na posição correta, do qual sabemos que os abelisauros corriam basicamente a Naruto, e os braços, praticamente, a zona das mãos, nem tinham garras em muitas espécies. A distribuição das escamas também está correta, pois sabemos que eles não tinham osteodermos como um crocodilo, mas sim mais como as de uma osga ou barra gecko ou leopardo. Esta fêmea persegue alguns dos Shimosucos até que consegue isolar um macho, que não consegue entrar numa das tocas, só que entretanto o macho
com um comportamento que foi muito inspirado num texugo do mel africano, ou ratel. Ele consegue espantar por momentos a fêmea através de chutos, mas também de balançar a sua cauda e fazer barulhos provocatórios. O próximo animal que aparece é outra novidade nesta temporada, que é um mamífero. Seguimos uma fêmea de Adalatério, que é um dos maiores mamíferos que conhecemos do Mesozoico, do qual era do tamanho de um texugo, ou seja, 60 centímetros de comprimento. Agora, é com este animal que eu se calhar tenho um pequeno... Fico um bocado na dúvida porque apresentam como um mamífero que põe ovos, se bem que o Adalatério provavelmente era mais aparentado connosco e com os marsupiais do que propriamente com os monotrématos, que são os mamíferos que incluem o equidna e o ornitorrinco da Austrália. Mas no que toca ao segmento em si, é adorável e é refrescante ver um mamífero a ser assim, com o seu próprio, com um segmento dedicado a ele mesmo. Entretanto, vemos o regresso do Machicassauro, que apareceu na primeira temporada, do qual está a patrulhar a zona próxima da toca da fêmea a ver se encontra alguma cria para comer. Só que, entretanto, este Machicassauro é apanhado por uma Matsoia, que é um tipo de cobra pré-histórica gigante de 8 metros, que era endémica da ilha e foi uma surpresa muito agradável de ver. E foi uma surpresa bastante positiva ver cobras do Mesozoico gigantes representadas num documentário. O próximo segmento nós vamos para a Antártida, onde vemos uma imagem muito bonita de uma câmara térmica com um grupo de Imperobators, do qual só temos fósseis de um pé, do pé por assim dizer, com os dedos e as garras, nada mais. Creio que são terópodes, só que distantes do Velociraptor, ou seja, um paraviano, por assim dizer, se bem que a relação dele com os outros dinossauros não está muito ainda bem definida, por assim dizer. Eles perseguem o Morrossauro, que é um tipo de ornitisquio que tem o corpo coberto de penas. Uma coisa engraçada de ver é que a Antártida, nesta altura, apesar de não ser tão fria como acontece hoje em dia, ainda teria períodos, por assim dizer, de clima mais friorento. E no que toca ao desenho, posso dizer que está fantástico. As penas, sendo que no Morrossauro até parece mais pelo do que penas em si. Este grupo de Imperobators persegue então este Morrossauro ao longo da floresta até que chegam a um lago gelado, do qual o pequeno herbívoro consegue fugir dos Imperobators, graças ao facto de ele ser mais rápido e ágil do que os seus predadores. E por fim, voltamos à Europa, onde encontramos um Matzegoptrix macho, muito provavelmente um dos que apanhou a cria de Tetsyhadrus de uns segmentos anteriores, e do qual ele desenvolveu uma coloração completamente diferente. Ele basicamente pega no cadáver da cria de Tetsyhadrus, em alguns paus, e depois desenha com o bico um padrão na areia. Este para mim é um segmento que achei mais bonito a nível técnico e cinematográfico, pois as cores são vibrantes, a cinematografia também está bem feita, os planos estão bem enquadrados, por assim dizer. Entretanto, ele faz então esse pequeno palco e espera por uma fêmea, que entretanto chega e começa a fazer um pequeno ritual com o bater do bico e depois com vocalizações de boca fechada. Só que entretanto a sua diversão é interrompida por um macho juvenil, do qual este mais colorido consegue expulsá-lo, só que no meio da luta a fêmea foge. E o segmento dá aquela ideia de oh não, ele perdeu a sua chance, só que entretanto a fêmea regressa e ele consegue finalmente acasalar com ela. No que toca a este episódio em si, posso dizer, foi muito bom, a cinematografia, a narração, os efeitos visuais também, mas acho que foi muito curto porque só teve duração de meia hora, por assim dizer. Isto porque a segunda temporada agora é dedicada, pelo menos os últimos minutos de cada episódio são dedicados a um behind the scene, a uns bastidores, a explicar a ciência por parte de algumas das criaturas. E este último foi sobre os azarquídeos, estes pterossauros gigantes, e o facto de eles serem capazes de sobrevoar grandes distâncias, mas serem bastante ágeis no solo.
do qual temos a aparição do Dr. Mark Whitten, que é um dos autores de um dos livros que eu tenho aqui em casa, que é o Paleo Artist Handbook, do qual eu recomendo bastante. E, em geral, dou a este episódio um 8.7 de 10.